Glória a Deus. Nesse momento, nós vamos estar dando início à nossa escola bíblica dominical. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bom estar aqui com os irmãos nessa oportunidade. Vamos estar louvando o Senhor com o hino de número 2 da nossa harpa cristã. Hino de número 2 da nossa harpa. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para os céus e breve vem nos buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Ela muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao seu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra da além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar destas grandezas aqui, que não será usar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra da além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Glória a Deus. Pastor José Cunha estará orando
e dando início à nossa escola bíblica dominical. Com a permissão do nosso pastor, nós estaremos orando e dando sequência à escola. Ó Deus, te pedimos, ó Pai amado, nesta manhã, que o Senhor venha, Jesus, tomar a frente desta escola, ó Deus, alcançando, Jesus, vidas, falando com a tua igreja, falando, ó Deus, com o teu povo, meu Pai, falando pela tua misericórdia, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, é muito bom estar aqui, mais uma vez, mais uma manhã, para juntos nós estarmos meditando na palavra de Deus, estudando junto, meditando nas coisas do céu e procurando entender um pouquinho mais da real vontade de Deus para nossas vidas. Nós estamos falando aqui da Igreja Pentecostal Boas Novas, que fica aqui no bairro Corvo Alto, pastoreada pelo nosso pastor José Vieira, nosso pastor presidente, e aqui conosco, também, lado a lado nesta obra, está o nosso pastor José Cunha, que junto conosco, nós servimos a igreja aqui como superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Essa aula, ela está sendo transmitida pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, e essa aula também ela vai ficar disponível lá no nosso canal no YouTube. O nosso canal é Ronan Samora Oficial. Passe lá, lá tem muitos estudos, tem pregações, estudos, Passe lá, deixa o seu like, deixa o seu comentário e seja abençoado em nome de Jesus. A nossa lição é a lição da CPAD, lição de número 8, de 21 de agosto de 2022. O tema da nossa lição é a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Já está chegando aí, os irmãos já estão conosco. Deus abençoe a cada um que vai chegar aí, que vai participar dessa aula, Você que está chegando aí, já deixa o seu like, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo, irmãos. Você que não pôde, por motivo de força maior, está indo da escola dominical lá na sua igreja, na sua congregação, está em casa, participa, está participando conosco aqui da escola dominical, por esse motivo, já deixa já o seu like aí, o seu joinha e compartilha, Compartilhe esse estudo, essa escola para um vizinho, para um parente, para alguém que precisa de ouvir a palavra de Deus, para alguém, que precisa de aceitar a Jesus e para um pentecostal também. Por quê, irmãos? Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante para nós pentecostais, Hoje nós vamos falar um pouquinho da identidade, o enfraquecimento, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Nós sabemos que existe dois grupos, no nosso meio, no meio cristão. Existe aqueles que se intitulam cessacionistas e aquele que se intitula os continuistas. Mas o que seria essa questão, essa nomenclatura cessacionistas e continuistas? O cessacionista, ele acredita que os dons espirituais, eles foram somente para a igreja primitiva, com a finalidade da expansão do reino. E os continuistas, que somos nós, os pentecostais, nós acreditamos que os dons espirituais, eles foram para a igreja primitiva e eles também, hoje, para a igreja do século 21, para a igreja atual. Então nós acreditamos na ação, nós acreditamos no mover, nós acreditamos no trabalhar do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para a pneumatologia, que dentro da teologia é uma matéria que vai estudar sobre a ação do Espírito Santo,
como o Espírito Santo trabalha na nossa vida, vai falar sobre os dons espirituais, vai falar sobre os frutos espirituais. É nessa matéria, na pneumatologia. Quando nós olhamos para essa matéria, nós entendemos e nós aprendemos que o Espírito Santo ainda tem a ação dele na nossa vida, na igreja do século 21. Então é muito importante, você que tem um amigo pentecostal aí, é muito importante você estar compartilhando aí esse videozinho aí para ele. O nosso texto-aula, ele vai dizer assim, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Atos capítulo 2 e versículo 4. A nossa verdade prática vai dizer assim: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um dispositivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Então, irmãos, a gente entende que um distintivo pentecostal. O que é um distintivo? Aquele que vem na frente, O batismo com o Espírito Santo e a evidência em línguas é uma característica do pentecostalismo. Nós que professamos e que falamos que somos pentecostais, nós acreditamos nessa bênção, nós gozamos dessa bênção, por isso que nós somos pentecostais. Então é muito importante, quando nós olhamos para Pedro, quando Jesus ele foi pego ali pelos seus algozes, e Jesus antes ele diz assim: Pedro, você vai me negar por 3 vezes antes que o galo cante. E aí, naquela circunstância, muita gente ali lançando mão de Pedro, naquele tumulto, e Jesus já estava nas mãos dos seus acusadores. Alguém fala assim: você parece com um deles. E aí Pedro nega, Jesus fala: não sou. E aí encontra outra pessoa e fala: você veste como um deles, você parece, você tem um semblante como um deles. E Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Por quê? Pedro ele parecia com Jesus. Então, quando nós andamos alinhado com a Escritura, nós temos um estereótipo. Nós parecemos com Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro. Da mesma forma, como nós somos pentecostais, nós temos um distintivo. Todo e qualquer pentecostal, todo pentecostal ele se parece, ele tem uma característica, é uma identidade dele. Ele dá prioridade às coisas do céu, ele dá prioridade a dons espirituais e goza dessa dádiva. Vocês que estão chegando aí, vai deixando já o seu likezinho, já vai deixando aí, da onde você está falando, o estado, o local que você está falando. Se nós tivermos aqui 300 pessoas no Facebook, nós tivemos aqui 300, 500 pessoas no Instagram, nós estamos transmitindo aqui a aula da Igreja Pentecostal Boas Novas, aqui do Corvo Alto. Eu sempre falo isso lá na programação, na rádio, irmão. Se no Instagram nós tivermos 500, se nós tivermos 300 pessoas aqui no Facebook, e se cada um compartilhar, se cada um compartilhar, quantas pessoas não vão receber a palavra de Deus? Deus abençoe os irmãos que estão chegando aí, Deus abençoe, e que essa aula venha edificar as nossas vidas. Então é muito importante essa identidade, é muito importante a gente saber quem a gente e é muito importante a gente saber para onde a gente vai. Por que Daniel ele não parou? Por que Daniel ele não estatizou ali e ele foi corrompido pelos prazeres, pelos manjares da Babilônia? Porque Daniel ele tinha identidade. Daniel ele sabia quem ele era e ele sabia para onde ele estava indo. Então, quando Daniel ele chega ali na Babilônia, ele tem uma postura: olha, eu não vou me contaminar
com os manjares do rei. Ele conversa ali com Aspenaz, né, e fala: olha, traz para mim legumes, porque a comida real era passada na mesa dos ídolos e era consagrada a ídolos. E quem recebia aquela honra, aquela glória, eram os demônios atrás dos ídolos. Então, como Daniel ele tinha visão, Daniel ele tinha identidade, ele sabia quem ele era e ele sabia para onde ele estava indo. Ele não aceitou se contaminar. É muito importante nós termos a nossa identidade, porque independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância que nós travamos em nossa vida, nós temos identidade. Pode vir bandeja, pode vir intempérie de Satanás, devaneios, dificuldades que a vida vai colocar diante de nós. Mas nós somos irredutíveis. Nós temos identidade. Eu sou de Jesus, eu estou aqui por conta de Jesus. A minha prioridade é Deus, porque o homem ele depende de Deus para tudo. Para a gente ter a paz na alma, paz no coração, nós dependemos de Jesus. O homem ele depende de Jesus para tudo. É muito importante essa identidade. O nosso texto bíblico está em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 4. E 1 Coríntios, o capítulo de 12, a partir do versículo 7 ao versículo 11. Vai dizer assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, e encheu todos que estavam sentados naquela casa. Foram vistos sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um no que for útil, porque para um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, para outro é dada ao mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro ao mesmo Espírito a fé, e a outro ao mesmo Espírito dom de curar, e a outra operação de maravilha, e a outro profecia, e a outro dom de discernir espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Mas só um mesmo Espírito opera essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Você que está chegando aí, já deixa aí da onde você está falando, vai deixando o seu joinha, vai deixando o seu like e compartilha esse vídeo. Nós estamos transmitindo a aula de hoje, né, para o no Facebook, pelo Instagram, e a aula vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Estamos falando aqui da Igreja Pentecostal Boas Novas, aqui no bairro Corvo Alto. Você que tem um amigo pentecostal, já vai compartilhando. Nós vamos estar tratando hoje sobre a identidade, as sutilezas da perca dessa identidade, a identidade pentecostal. A nossa introdução vai dizer: nessa lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecoste bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar de que algumas sutilezas do erro têm aparecido no movimento pentecostal. No contexto da nossa igreja, a principal delas está relacionada com a negação da atualidade dos dons e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em línguas estranhas e do batismo com o Espírito Santo. Então, irmãos, é muito importante a gente conservar essa identidade, porque é uma identidade nossa. É sábio a gente não acrescentar, veja bem, nada que está na Escritura tem uma consequência.
Quando se acrescenta algo, tem uma consequência. Agora, quando se tira também, tem uma consequência. E quando não se goza da totalidade da Escritura, também tem uma perca. Se eu posso gozar das delícias dos dons espirituais, por que eu me privar dessa dádiva? Muitas pessoas que estão conosco aqui, que estão participando da aula, já tiveram experiência no mundo espiritual, já tiveram experiência de falar em línguas, de Deus usar com autoridade, com poder e glória, ser revestida de poder, expulsar demônios, dons de curar, às vezes pessoas que têm dons de cura, pessoa que ora e Deus cura, tem pessoas que ela ora e Deus cura, e tem pessoas que têm esse dom mesmo de curar, Então é muito importante a gente aceitar essa bênção, porque nos ajuda. O que é o batismo com o Espírito Santo? Eu estou vestido com essa camisa azul. O batismo com o Espírito Santo é isso aqui, é o paletó, é um revestimento de poder. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Agora tem uma pergunta. Muita gente que está nos assistindo, e talvez, e pessoas que vão nos assistir e não foram batizadas com o Espírito Santo. Então é isso, você que é pentecostal, que não foi batizado com o Espírito Santo, e você que foi batizado com o Espírito Santo, você tem que entender isso aqui. Irmão, diácono Ronan, eu não fui batizado com o Espírito Santo, eu sou menor do que quem foi? A primeira pergunta. Segunda pergunta, diácono Ronan, todo mundo dentro da igreja vai ser batizada com o Espírito Santo de Deus? É a segunda pergunta que nós temos que entender aqui. Nós vamos entender pela palavra de Deus. Da mesma forma que a mão, ela tem 5 dedos, e cada um deles tem a sua finalidade, nós entendemos que dentro da igreja, a igreja é um corpo, onde o cabeça dessa igreja é o Cristo, e cada um membro tem a sua finalidade, cada um membro tem o seu trabalho, tem a sua função. Mas nem todo mundo dentro da igreja, ele vai ser um obreiro. A gente tem que entender isso. Nem todo mundo dentro da igreja vai ser um pastor. Nem todo mundo dentro da igreja vai ser vocacionado para o episcopado, separado para esse ministério. Às vezes o irmão vai ser o dirigente do ciclo de oração. Às vezes, uma dirigente. Às vezes Deus chamou a irmã para ser uma ministra, para cantar, para ser uma levita, para louvar. Deus chamou aquele irmão que está ali ajudando na igreja, pegando o pregador, trazendo o pregador. O irmão que está do lado do pastor ali ajudando. Vai buscar alguém na casa, vai buscar e vai trazer. Deus chamou o irmão para ser um membro do ciclo de oração, para estar cantando, para estar somando. Mas nem todo mundo tem a sua chamada, tem a chamada pastoral. Os 5 dedos das mãos, tem um que é mais importante do que o outro? Não, todos eles são importantes. Cada um tem a sua finalidade. Olha só, todos eles são muito diferentes uns dos outros. É assim também no que tange aos dons espirituais. Nem todo mundo vai ter o dom de cura. Nem todo mundo vai ser usado para orar e Deus curar. Nem todo mundo vai ter o dom de profetizar, vai profetizar. E, consequentemente, nem todo mundo será batizado com o Espírito Santo. Aí eu pergunto, é a segunda pergunta: quem não foi batizado com o Espírito Santo?
é menos importante do que quem é batizado com o Espírito Santo? Não, irmãos. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Certo que agora nós temos o quê? Tem uma coisa chamada causa, efeito e consequência. A diferença é que o batismo com o Espírito Santo, ele é estendido, veja bem, ele é estendido a todo cristão. Da mesma forma que é estendido a todo mundo quem quiser ser um médico. Né? Quem quiser ser médico é só estudar, é só renunciar, ir estudar medicina, fazer uma faculdade e então se tornar um médico. Quem quiser se tornar advogado, como é que faz? Estudar. Vai deixar ir para a sorveteria, vai deixar para comer o salgado, comer o hambúrguer, e vai estudar e vai se tornar um advogado. E quem quiser ser batizado pelo Espírito Santo tem que fazer o quê? Tem que jejuar, tem que orar. Vai orando, vai jejuando, vai comendo Bíblia, passa por esse caminho. Entra diante de Deus, mas entra diante de Deus com sinceridade. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado. Quem batiza com o Espírito Santo? É Jesus. E quem vai batizar essa pessoa é Jesus. Agora, não se pode ser batizado com o Espírito Santo se você não buscar. E aí a pergunta é essa: todo mundo que trabalha hoje em dia é médico? Todo mundo é um advogado? E quantas pessoas a gente não conhece que queria ter uma profissão melhor, que queria ter uma rentabilidade melhor, que queria ser um doutor e não é? Não foi por quê? Porque não teve o quê? Disponibilidade, não se entregou, não se deu à obra de Deus, não desviou tempo para viver as coisas espirituais. Eu conheço pessoas que tiveram foco profissionalmente e se tornaram pessoas que profissão, né, assim, acima da média, tem um cargo bom na empresa, né, fez faculdade, estudou, porque ele separou tempo, ele desviou foco e força para aquela finalidade. Com a vida espiritual é da mesma forma, irmãos. Se você não separar tempo, se você não separar aquele momento de oração dentro da sua casa, se você não atentar para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, você vai ficar parado, você vai ficar estatizado, você vai ver o irmão crescer, você vai ver o irmão crescer, você vai ver o irmão crescer espiritualmente, Deus concedendo bênçãos, experiências para os irmãos que estão do seu lado, e você vai ficar parado. Você vai ver amigos, companheiros, você vai ver colegas crescerem ministerialmente, e você não vai crescer ministerialmente, você vai ficar parado, porque falta ali o quê? Uma dedicação na obra de Deus, ou seja, uma dedicação para as coisas espirituais. É da mesma forma. O nosso ponto 1, ele vai dizer assim, o Pentecoste bíblico. O ponto 1 do ponto 1 vai dizer assim, o Espírito prometido. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos sobre a vida e diferentes pessoas. Assim vemos o Espírito Santo agindo sobre a criação, sobre Gideão, Jefté. Na Antiga Aliança há uma excepcional ação do Espírito Santo de Deus, de forma específica. Então, quando nós olhamos para a Antiga Aliança,
para o Antigo Testamento, a gente percebe que o Espírito Santo de Deus, ele descia sobre algumas pessoas especificamente. O Espírito Santo no Antigo Testamento era derramado sobre o povo como conta-gotas. Era derramado de forma específica e de forma regrada, e não era sobre todo mundo. Então havia algumas pessoas escolhidas para receberem aquele Espírito Santo. Dentre dessas pessoas escolhidas, a gente podia contemplar 3 classes de pessoas, sendo elas reis, sacerdotes e profetas. Dentre essas pessoas que recebiam, que eram escolhidas por Deus para receber o Espírito Santo de Deus, a ousadia, a intrepidez, a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, 3 classes de pessoas também eram escolhidas. Dentre essas 3 classes, reis, sacerdotes e profetas. Então o Espírito Santo de Deus, ele era derramado numa questão, era de forma específica, tinha as pessoas específicas, e era de uma forma controlada. Deus derramou do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo sobre Sansão, Nós vemos o Espírito Santo descer ali sobre a vida de Davi, Nós vemos aí o Espírito Santo descer aí sobre a vida, quando Saul começou, sobre a vida de Saul, quando ele iniciou o seu mistério ali, o reinado, Então tinha essa limitação. No ponto 2, vamos lá, ponto 2, o Espírito é derramado, Aqui nós vamos ver já o Espírito sendo derramado na nova aliança, ou no Novo Testamento, e a gente vai perceber que tem uma certa diferença do trabalhar de Deus da antiga aliança para o trabalhar de Deus na nova aliança. Ponto 2 lá, o Espírito é derramado. O Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vida do Espírito Santo têm cumprido. O profeta Joel profetiza a vida do Espírito Santo de uma forma copiosa. Essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes, e é a identidade como batismo com o Espírito Santo. Então, na nova aliança, nós percebemos que o mover do Espírito Santo de Deus, ele não é selecionado. Todo aquele que se apressa, entra diante de Deus com sinceridade, ele pode receber a ação, o mover do Espírito Santo de Deus na sua vida. Por quê? No tempo, na dispensação da lei, a gente percebe que havia um tabernáculo, e a glória de Deus ela se manifestava no Santo dos Santos, e ali tinha o sumo sacerdote que fazia aqueles sacrifícios, de quando em quando o povo pecava, o sacerdote imolava o cordeiro e apresentava o sacrifício e expurgava os pecados do povo. Quando o nosso Jesus de Nazaré, que é o Cristo ungido do Pai, veio, morreu, padeceu e pagou o preço de sangue para o meu e para o seu pecado, a Bíblia diz que o véu do templo ele rasga de alto a baixo, ou seja, não existe mais separação de santo do santo, não existe mais. Nós fomos introduzidos à presença de Deus, de maneira que todos nós, na nova aliança,
a gente se tornou sacerdócio de Deus, sacerdócio santo. Hoje nós somos sacerdotes. Nós podemos entrar diante do Santo dos Santos, diante de Deus, e da mesma forma que o sacerdote entrava diante de Deus, do Santo dos Santos, falar com Deus, pedir a Deus. A gente não precisa desse intermédio mais, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Interessante que o véu ele não se rasga de baixo para cima. O véu ele se rasga de alto a baixo. É Deus falando que para ele travar essa comunhão com o homem, só dependia dele, só ele que poderia fazer essa ação. No que tange humanamente falando, o homem, de hipótese nenhuma, de maneira alguma, ele poderia ter condições, humanamente falando, de ter esse relacionamento com Deus. Então, nós percebemos que no Novo Testamento, ou na Nova Aliança, nós gozamos dessa dádiva de Deus. Nós podemos, a qualquer momento, entrar diante de Deus, falar com Deus e, consequentemente, ser abençoado com as bênçãos espirituais que havia provenientes da ação do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para as três pessoas da Trindade, a gente percebe que cada uma delas tem uma ação no que tange ao plano salvífico e no que tange à humanidade. Deus ele tem uma função, Jesus tem uma função e o Espírito Santo tem outra função. Um só Deus, três pessoas distintas, unidade na diversidade. É um mistério. E a função do Espírito Santo de Deus é nos revestir, é nos capacitar, é nos dar autonomia e chancelar. E nos dar essa credibilidade, essa ousadia. É o que aconteceu lá no dia de Pentecostes. O profeta Joel havia profetizado que nos últimos dias, o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne, os velhos e velhas terão visão, os jovens terão sonhos. E se cumpriu lá em Atos capítulo 2, que nós lemos aqui, que foi a nossa leitura bíblica. E se cumpriu no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no seu lugar. De repente ouviu-se do céu um som, como de um vento impetuoso e veemente, e desceu sobre aquela casa, e foram vistos sobre eles línguas como que de fogo repartida, e pousavam sobre cada um. Ali, em Atos capítulo 2, nós vemos o derramar do Espírito Santo, o transbordar do Espírito Santo, que o profeta lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele havia profetizado. Nós vemos essa profecia, essa promessa se cumprindo na Nova Aliança, e ela sendo estendida a todo mundo, a todo povo, a todo gentio. Hoje nós podemos entrar diante de Deus com sinceridade e buscar o batismo com o Espírito Santo e ser revestido de poder. Isso está estendido na Nova Aliança para todas as pessoas. No Antigo Testamento o Espírito Santo era derramado para pessoas específicas, não era para todo mundo. No Novo Testamento é estendido para toda e qualquer pessoa, aquele que quer, aquele que tem desejo no coração, aquele que tem sinceridade diante de Deus e ama as coisas do céu, e ama o mover, o trabalhar do Espírito Santo, está também estendido para ele essa dádiva, esse presente de Deus. Agora a gente tem que entender uma coisa, irmãos. Infelizmente, nós temos que ter sabedoria, maturidade para estar usar os dons de Deus
veja bem, isso aqui é importante, para buscar os dons de Deus e entender como funcionam as coisas espirituais. Por quê? Nós percebemos que a igreja de Corinto, ela tinha um desafio. Quando nós olhamos para 1 a Coríntios e 2 epístola que o apóstolo ele escreve a Coríntios, a gente percebe que o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja de Corinto para tratar de problemas. E no capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar exatamente sobre dons. Já que nós entramos aqui nesse assunto, eu vou ler com vocês lá, 1 Coríntios. Já que nós entramos aqui, nós íamos entrar mais para frente. Já que nós entramos, vamos fazer aqui um paralelo. Vamos estar falando um pouquinho aqui sobre essa questão, esse desafio a qual o apóstolo Paulo ele enfrentou ali, e escrevendo essa carta à igreja em Corinto, ele orienta aos irmãos. 1 Coríntios capítulo 12. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele já vai começar o capítulo 12, no versículo 1. Você que está em casa acompanhando, está aí com a lição, está aí com a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, acompanha a leitura bíblica. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Entenda aqui, irmãos, a Bíblia, ela não nos orienta à ignorância em segmento nenhum, em hipótese nenhuma. Nós vamos ver o profeta dizer, Deus falando na boca do profeta, o meu povo perece por falta de conhecimento. E Jesus, no seu ministério terreno, ele vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente não conhece, não tem entendimento, a gente é ignorante. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não seja ignorante, procura entender sobre as coisas de Deus. No que tange ao dom espiritual, a nossa identidade pentecostal, no que tange aos dons, não seja ignorante, porque está aí para nós, está aí para a gente gozar, está aí para a gente aproveitar os dons espirituais. Aí imagina, pastor José Cunha, tem uma bênção para a gente, Deus, ele determina do céu, vou abençoar vocês com essa data. Aí a gente fala assim, não, eu não quero isso não, eu não quero esse presente, eu não quero a cereja desse bolo, eu não quero essa graça, eu não quero. Então o apóstolo Paulo ele começa aqui no versículo 1 dizendo, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferente tipo de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito Santo. Nós vamos entrar aqui naquela lista que nós lemos no nosso texto bíblico, no começo da lição. Então, o que o apóstolo Paulo está tratando aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12? A igreja de Corinto, ela tinha um desafio. A igreja de Corinto, ela tinha um desafio, porque na verdade existiam os dons na igreja. A igreja ela tinha os dons, todos
os dons, ou todos os 9 dons relatados aqui, lembrando que a Bíblia, ela tem 3 listas de dons, não só em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7, 8, 9, 10 e 11, toma nota disso aí. Mas também nós vemos uma lista de dons em Romanos, capítulo 12, versículos 6, 7, 8 e 9, certo? E em Efésios capítulo 4, versículo 10, 11 e 12. Depois nós podemos fazer um estudo sobre essas divisões de dons, certo? E sobre também essa divisão da lista de dons de 1 Coríntios capítulo 12. Essa lista que tem 9 dons ali, ela pode ser dividida, né, ela para ser estudada de uma melhor forma, a gente divide ela de 3 maneiras. Depois a gente pode entrar mais a fundo nessas questões. Agora a Bíblia, ela vai relatar sobre 21 dons. E esses 21 dons que a Bíblia fala, que está na Bíblia, nós percebemos ele sendo relatado em 3 listas, certo? Em 3 listas. Vamos ver então, agora só para a gente tomar nota, em Romanos capítulo 12, nós vamos ver a segunda lista, e para a gente estar dando sequência, aqui bem rapidinho, Romanos capítulo 12, versículo 6. Versículo 6: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, usa-o na proporção da sua fé. Se o dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nós vemos aqui essa segunda lista, e nós vemos também que tem outra lista em Efésios, né? Quando nós olhamos para o ministério de Paulo e para essa carta, a gente entende que a igreja de Corinto estava com muitos desafios, tinha os dons, mas o povo não sabia usar, o povo estava usando de maneira errada. Então o apóstolo Paulo, ele vem falando: olha, acerca dos dons, eu não quero que você seja ignorante. E o apóstolo Paulo, no discorrer do capítulo 12, ele vem instruindo: olha, quando um começa a profetizar, você que seja 1 ou 2, e a igreja escuta. Aí ele vai orientando: aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. Mas se ele ora em línguas e se tem a profecia, ele está edificando quem? A igreja. E ele instrui, ele incentiva ao profetizar. Porque quando você ora em línguas, o seu espírito é edificado. Agora, quando você profetiza, a igreja é edificada, né? Então, vamos lá para o ponto 2. Ponto 2. Distintivo pentecostal de nossa igreja. Distintivo pentecostal de nossa igreja. Ponto 2.
O ponto 1 vai dizer assim, ó, a atualidade dos dons. Então a gente percebe que dentro da questão dos dons espirituais, como foi falado aqui, existem os cessacionistas e existem os continuistas. O que é o cessacionista? O cessacionista é aquele que acredita que os dons eles foram extinguidos, só foram para a igreja primitiva. Aconteceu aqueles milagres só lá atrás, com a finalidade da expansão da igreja, finalidade da expansão do reino, que hoje em dia a gente não goza dessa graça, a gente não tem acesso a essa dádiva de Deus, porque os dons eles cessaram lá na igreja primitiva. Existem os continuistas, que somos nós. Nós acreditamos que os dons espirituais eles foram para a igreja primitiva, eles foram para a igreja lá atrás, no começo, e também para os dias de hoje, né? Nós acreditamos piamente nessa verdade, né? Muitos irmãos foram batizados com o Espírito Santo, muitos são usados em dons espirituais. O ponto 2 vai dizer assim, ó, línguas como evidência. Então, nós percebemos, pode ficar à vontade, nós percebemos que a evidência do batismo com o Espírito Santo de Deus é a língua estranha. Então, quando Deus ele batiza o homem, a mulher, com o Espírito Santo de Deus, como eu posso saber que aquele irmão ele foi batizado, que aquela irmã ela foi batizada com o Espírito Santo de Deus? A língua estranha. Lembrando que no Antigo, ou em Atos capítulo 2, a gente percebe uma coisa atípica acontecendo ali. O que aconteceu ali em Atos capítulo 2? Quando o Espírito Santo ele desce e todo mundo ali é revestido, é cheio de poder, a Bíblia diz que foram vistos sobre eles línguas como que de fogo repartida. Eles começam a falar em línguas. Só que ali o evento era o seguinte: eles começaram a falar em línguas e aqueles nativos ali, todo mundo que estava ali de outros povos, de outras línguas, estavam entendendo o que eles estavam falando, e eles começaram a pregar o evangelho do reino, falando na língua atual, porque a gente percebe que havia ali em Jerusalém uma grande multidão que estava ali com a finalidade, né, de estar ali juntos ali naquela grande festa, né, de Pentecoste. Então tinha gente ali de toda a região, de toda parte, e quando o Espírito Santo desce, eles começam a falar do evangelho, eles começam a pregar o evangelho do reino, cada um na sua língua. Então tinha muitas línguas ali. E isso pode acontecer também. Isso também pode acontecer. Esse evento aconteceu e ali em dia de Pentecostes, eu conheço um testemunho de um missionário que ele fazia missão numa aldeia lá na África e tinha um tradutor, porque tinha o dialeto dos nativos e ele não conhecia o dialeto dos nativos, então tinha um tradutor, né? E ele combinou com o tradutor de ir a certa hora. O tradutor se atrasou, ele foi na frente. Chegando lá, ele começou o sermão, começou a orar em línguas e a pregar em línguas. Quando o tradutor chegou, a palavra do tradutor foi essa: pastor, aconteceu alguma coisa. Ele, por quê? Porque tudo que o Senhor estava pregando,
todo mundo estava entendendo e tem gente se convertendo, querendo aceitar Jesus. E isso acontece, né? Foi essa mesma experiência que aconteceu no dia de Pentecostes. No nosso ponto 3, vai dizer assim: mantendo a chama pentecostal acesa, a fidelidade das Escrituras. E o ponto 2 vai dizer assim, ó, exercício dos dons espirituais. Olha, os dons espirituais, eles são verdadeiros, eles são atuais e eles são presente de Deus para a igreja. É muito importante a gente ter consciência disso e de nós apressarmos para essa verdade e tomar posse dessa bênção. Não ficarmos na ignorância, porque se a gente ficar na ignorância, a gente é privado de gozar dessa delícia do céu. E como é que eu faço para me estar buscando aí um batismo com o Espírito Santo de Deus? Como é que eu faço para me estar buscando aí o dom de profecia, né? Dom de cura, dom de fé, né? Não é? Como é que eu faço para me estar gozando dessas dádivas? Eu tenho que buscar com zelo. O apóstolo Paulo ele vai dizer: buscar com zelo os melhores dons. Então tem que se buscar, tem que se atentar para as coisas de Deus, tem que ter determinação, tem que ter fé. A obra de Deus ela é feita com renúncia, com entrega, com lágrima, com choro. Nós estamos falando aqui nessa lição sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Hoje em dia está um relativismo muito grande. E tudo que se acontece no nosso meio e no meio da igreja e no meio secular, querem justificar uma forma racional, tirando a ação espiritual ou mover do Espírito Santo no meio do povo de Deus, no meio da igreja. E com o passar do tempo, isso vem se crescendo dentro da igreja. Isso vem entrando de uma forma sutil. E os pentecostais vão perdendo a identidade. Mas nessa manhã, aqui na igreja Pentecostal Boas Novas, tem uma igreja que ama os dons espirituais, ama os frutos do Espírito, ama a ação do Espírito Santo de Deus, e nós não abrimos mãos desse presente, dessa graça, dessa dádiva, e eu creio que Deus ele vai fazer grandes coisas no nosso meio, na nossa vida, no meio da igreja. Esta é a nossa palavra. Chegamos ao final da nossa escola. Você que está aí conosco, aí participou da aula, né? Nós estamos transmitindo essa aula pelo Facebook, transmitindo essa aula pelo Instagram, e essa aula também vai estar sendo disponibilizada no nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube é Ronan Samora Oficial. Depois você passe lá, né? Temos estudos, temos pregação. Deixa o seu comentário e seja abençoado para a glória de Deus. Você que está aí conosco até agora, deixa aí, né? Da onde você está falando. Muita gente, né? Participa de estudo conosco, né? Colegas do Facebook que estão nos Estados Unidos, outros que estão em Portugal, outros que estão aqui lá no Nordeste, né? Alguns aqui de Minas Gerais, Ouro Branco. Você que está conosco até agora, deixa aí da onde você está assistindo a aula, se é aqui do estado de Minas, né? A cidade que você está, deixa o seu like, compartilhe essa aula. Deus abençoe a sua vida. Vamos estar passando para o nosso pastor José Cunha, né? E o pastor Zé Cunha vai estar dando aí o termo à aula e encerrando a nossa aula. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Meus irmãos,
Eu saúdo com a paz de Jesus. É muito bom, né, a gente estar aí, né, com uma lição muito boa, né, Diácono Ronan, né, ministrando. Nós vimos que domingo foi uma lição boa demais. Domingo que vem vai ser outra melhor, né, no nome de Jesus. É muito forte que Deus está fazendo. Domingo que vem vai ser a lição 9. A lição 9, não perca, vai ser muito bom. Você é o nosso convidado e a presença do nosso Deus é real conosco aqui. A lição 9 vai estar trazendo a sutileza do movimento dos designados. É muito forte que Deus vai fazer aqui. Amém? Eu quero agradecer você que está aí, né, nos assistindo, compartilhando, divulgando, e com certeza o Senhor fica maravilhado com a sua presença. Oramos. Amado Deus, Criador do céu e da terra, no nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela escola bíblica dominical. Sou grato, Senhor, pelo teu servo, Senhor, teu ministro que ministrou a escola bíblica. Também, Senhor, somos gratos por todos os irmãos e irmãs, aleluia, que acompanharam de várias partes, Senhor, aleluia. Assim que o Senhor venha dar graça, assim, Senhor, logo mais o nosso culto de primícia, aleluia. Você que está visitando o Coronel Fabriciano, venha, aleluia, o nosso convidado, Deus, Senhor, uma palavra para o teu coração, aleluia. Fica aqui no bairro Corvo Alto, Rua Pinheiro, 143, Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Assim, Senhor, desde já, Senhor, somos gratos pelo privilégio de ter deitado, acordado. Oh Deus, meu Pai, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nos ajuda nessa caminhada, nessa trajetória, chegar à nova cidade de Jerusalém, chegar à nossa salvação. Assim, Deus, receba a nossa oração como holocausto vivo, suave, no nome poderoso de Jesus de Nazaré. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Operando Deus, se Deus é por nós, a vitória é nossa. A graça do Senhor, o amor de Deus, a doce, a consolação do Espírito Santo que esteja com a amada igreja do Senhor e a igreja pentecostal. Diga amém. Um bom domingo e aproveite, e Deus te abençoe no nome de Jesus.